Olá, muito boa tarde. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, iniciando neste ano de 2025, reiniciamos o estudo do livro Os Mensageiros, do espírito de André Luiz, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos estudar o capítulo 18, Informações e Esclarecimentos. Esta obra de André Luiz está contida e faz parte da vida no mundo espiritual. Mas antes, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias espirituais, ao mentor deste trabalho, para que possamos ter paz, discernimento, para conseguirmos transmitir esta ideia que está no livro que o Espírito André Luiz nos mostra. Obrigado, e que assim seja. Vamos então dar início, mas antes queria falar um pouco do capítulo 17, para nós relembrarmos o que se passou no capítulo 17. O relato de Alfredo é uma das tragédias mais comuns entre nós encarnados. Estamos sempre tentados a ouvir muito mais a fantasia do que a verdade. Foi o que aconteceu. Cultivamos no cotidiano a ideia da posse do outro, e movidos pela impulsividade das nossas decisões. De uma forma muito fácil nos apresentamos a julgar aqueles que dizemos amar, impondo aos outros um comportamento moral que muitas vezes não conseguimos nós próprios alcançar. Como todos os tipos de faltas, tudo o que não valorizamos acabamos por perder definitivamente, ou nos distanciarmos no meio de incompatibilidades vibratórias, precisamos usar a razão, uma razão desapaixonada, quando estamos no caminho dos ciúmes. Procurar nas fibras mais escondidas do coração a centelha dos ensinamentos de Cristo, colocando-o em primeiro lugar em todas as situações. Se conseguimos pensar o que Jesus faria em qualquer atitude que nós tomemos, poderemos agir com mais zelo nas situações que sejam mais complicadas da nossa vida. E mesmo em período de sofrimento íntimo, atroz, poderemos dar testemunho de elevação, honradez e de sabedoria. Não poderemos, por um lado, acusar Alfredo pelos seus atos, pois se estivesse no lugar dele, acho que sentimos muito rapidamente o que seria muito difícil não falir. A graça divina o impede de cometer o assassínio que o colocaria mais distante ainda da sua amada. E se pensarmos no momento atual da nossa vida aqui na Terra, quando desencarnados, por muito menos, casais se defrontam, se aniquilam na calada da noite, muitas vezes, já que o ciúme encontra sempre quem um alimento para provas e testes de amantes. E então vamos exatamente dar início ao estudo propriamente dito. Peço imensa desculpa, saltou-me aqui um slide, mas vou já repor. Aqui um pequeno problema técnico que por vezes acontece. E então vamos dar início ao capítulo 18. A volta de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Anicete perguntou ao administrador:
que me diz da continuação da nossa viagem. Estaríamos a alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: não me sinto com o direito de alterar o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitar aqui. Nossos aparelhos assinalam aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. O que não se encontra nas linhas do fogo permanece nas linhas das palavras e dos pensamentos. Quem luta nas ações bélicas está no combate das ideias. Comentando a citação, reduzido número de homens e mulheres continua cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Aqui vou parar para fazer um pequeno comentário, porque, bom, mais uma vez, o relato que André Luiz, este é um relato que é primoroso, não é? Nos faz lembrar que os nossos pensamentos se transformam em matéria. Quando estes pensamentos são de um teor de baixo teor, cria uma ambientação que se foca e prejudica quem nela respira. A tempestade magnética vem para limpar o ar. Isto significa que, sem essa limpeza, a crosta terrestre se tornaria inabitável em pouco tempo. Além disso, é preciso lembrar que os acontecimentos narrados se passam durante a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, a humanidade vivia um dos seus piores momentos da história. Medo, ódio e angústia eram sentimentos comuns a encarnados, mas também a desencarnados. Aqui temos, primeiro, um aviso que Alfredo transmite para Aniceto, para André Luiz e para Vicente, que eles estavam conjuntamente com ele, sobre uma tempestade magnética que se aproxima hoje, como ele menciona, e que seria melhor para não estarem ali. É claro que o Aniceto, vamos lá ver, podiam continuar o Aniceto, porque o Aniceto é um espírito já bastante superior a André Luiz e a Vicente. Ou seja, mas André Luiz e Vicente seriam influenciados por essa tempestade. Essa tempestade magnética originária, como Alfredo menciona, das sangrentas batalhas que estavam sendo travadas na superfície do globo. A maioria de nós encarnados achamos que, por não estarmos lutando numa guerra propriamente, fisicamente, de uma forma propriamente dita, digamos assim, e que nos coloca fora do contexto, mas não é assim. Nós não estamos segurando uma arma. O nosso país não está envolvido. Pouco podemos fazer, mas como está no texto mencionado, que André Luiz transcreveu, os que não se encontram nas linhas de fogo hostilizavam as linhas das palavras e as linhas do pensamento. Aqui entende-se que não bastam segurar armas para contribuirmos para as fileiras de quem colabora para os desequilíbrios espirituais quando está a acontecer uma guerra. Mesmo que nós não tenhamos uma arma, se alimentarmos pensamentos de raiva, de vingança, reflexões que alimentam a violência, como nós sabemos, nós estamos contribuindo para as consequências desse conflito. E eu vou só aqui referir a Gênesis no capítulo 14, no item 16, sobre os pensamentos maus, onde está escrito:
tem consequências de importante capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas e más dos pensamentos, que os faz vibrar, modificando-se pela pureza e pela impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam esse tipo de pensamentos, são, portanto, viciados. Ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comportamento, o grau de perfeição moral destes. A doutora Marlene Nobre, no livro A Obsessão e as Máscaras, ela menciona: nossos pensamentos geram nossos atos. E os nossos atos geram pensamentos nos outros. Por isso é importante realçar neste texto que se tivermos pensamentos não sendo no bem, sob qualquer outro acontecimento da Terra, estamos a alimentar, como está no texto, multiplicando-se tormentas destruidoras. Esses pensamentos de ódio, de vivência de rancor, contribuem assim nestas guerras e demais crimes de violência. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, no capítulo 8, sobre associação, ou seja, eu vou tentar mostrar para compreender-se melhor. Nós assimilamos pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando, agindo, nós estamos a sintonizar-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas na nossa faixa de simpatia. Nós estamos invariavelmente atraindo, ou, ao contrário, repelindo também, se for o caso disso, recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem e para o mal, segundo a direção que escolhermos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é uma alavanca do nosso sentimento. Gerando energia, consumimos segundo a nossa vontade. Sentindo, sintonizando, falando, agindo, diz Emmanuel, sintonizando com as ideias de todas as pessoas que estejam encarnadas na nossa faixa de simpatia. Se comentarmos com agressividade, estamos em sintonia com aqueles que estão com armas nas mãos. Penso que perceberam qual é o porquê de eu falar nisto, porque o nosso pensamento tem uma força extraordinária e que muitas vezes é ignorada. Mas ela tem uma força extraordinária e se nós soubermos usá-la para o bem, claro, é que vamos ver que a nossa vida muda. Nós começamos a estar numa faixa de sintonia superior àqueles que têm pensamentos negativos, de ódio, de vingança, onde ainda o egoísmo, o poder, são vícios que alteram as pessoas. Mas disto já falámos várias vezes e não vou agora voltar a comentar. Vamos voltar ao nosso texto. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto.
esboçando significativa expressão fisionómica, prosseguiu. Avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimónios da civilização, como que brincando com bonecos. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano. Não disseminem vibrações mortíferas e se traduzirem para a dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta, as colónias espirituais da Europa, mormente as do nosso nível, estão sofrendo amargamente para atender às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados, em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda pode imaginar o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorros de várias colónias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, na Bélgica, na França, sucedem-se uns de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção e de pelo menos 50% dos encarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração, mais de 400. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente, indagou Aniceto de tom grave. E a questão da linguagem. Os serviços de socorros, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada um dos 50 infelizes nas colónias do velho mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque na parte de colaboração consta o fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias religiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados, aliás, imprevisíveis. Pois aqui vou parar o texto e vou tentar explicar aqui como Alfredo vai dizendo, imenso trabalho que o plano espiritual tem por causa dos desencarnos. No livro dos Espíritos, na segunda parte do Mundo Espírito ao Mundo Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, sobre os espíritos durante os combates, a pergunta 546 de Allan Kardec é a seguinte: no túmulo dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? E o espírito da verdade responde: alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Allan Kardec, com base nesta resposta, faz o seguinte comentário: dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta.
No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e, como atordoado, julga não estar morto. Parece que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Fazendo aqui um pequeno comentário, nós podemos imaginar, então, com base nisto que temos estado a ler, o trabalho das colónias espirituais da Europa para mudarem o paradigma mental, não é? O espírito que lutou como encarnado na guerra, ao desencarnar durante a batalha, fica mais ou menos atordoado, de acordo com a sua evolução espiritual. O fragor da batalha lhes toma o sentido e o prende à luta, levando a demorar-se mais tempo a adaptar-se naquele ambiente, o quanto a sua evolução também o permite. É o sofrimento que o irá tirando da ignorância, levando à procura da paz de espírito, como nós costumamos dizer. A alma precisa de tempo para o seu aprendizado espiritual. Não podemos dizer o procedimento do espírito generalizando as suas ideias depois das batalhas, porque cada um é diferente na sua maneira de proceder. Não existem espíritos iguais. Podem existir, sim, existem espíritos na mesma sintonia, mas dentro da própria sintonia não há dois espíritos iguais. Os processos de educação das criaturas são diversos, na diversidade da própria natureza. A ignorância, movida por instinto, traz-nos a eles a violência. A violência é o estado natural do homem ou do espírito primitivo. E todos passamos por esse estado ligado à ignorância. É muito grande o trabalho dos benfeitores espirituais numa guerra, porque eles redobram os seus esforços para socorrerem todos, dando a cada um segundo as suas necessidades espirituais. Convém a todos que já têm este entendimento dessa operação benfeitora de ajudar pela oração os espíritos evangélicos que socorrem os desencarnados nas guerras e nas catástrofes. O que ocorre quase todos os dias no mundo. As mortes violentas aterroam as pessoas, aterroam as almas, que assim desencarnam, e os benfeitores assistem essas almas da força do amor e da renúncia em favor de todas as criaturas de Deus. Existem muitas delas que julgam não estarem mortas por desencarnar sob o efeito do ódio. Mas oremos juntos para que o amanhã o homem não desperdice mais tempo em lutas, em intrigas, em discórdia encarniçada. Infelizmente não é o que está a acontecer neste momento no nosso planeta. O trabalho de Cristo é um trabalho maravilhoso por ser de educação da humanidade. Ele delegou forças aos seus discípulos de todos os tempos para continuar essa operação divina de instruir os seres humanos na ciência do amor, transformando os 10 mandamentos apenas em 2, que têm a força de fazer desaparecer as guerras fratricidas, as injúrias e a maledicência de todas as espécies de crimes. É bom que compreendamos que guerra não é somente de irmãos e que matam irmãos. Ela existe em muitas e muitas dimensões, como as lutas motivadas pela ignorância, em que o orgulho torna a dianteira aqueles que o egoísmo inspira a vaidade sem comedimento, as lutas internas que sempre travamos para construir e destruir. Devemos lembrar sempre de Jesus, da sua fala divina, para recompor forças da alma nos seus devidos lugares. Muitas vezes os recorrem a uma guerra, pensam que estão iluminados para defender as suas pátrias, que honrar é um dever que devem cumprir.
Recordemos o que o Mestre nos ensinou em Lucas, capítulo 11, versículo 35. Vê, pois, que a luz que há em ti não seja treva. Existem muitas ações humanas que nasceram das trevas, por faltar o conhecimento das leis universais, onde se apoiam o amor e a justiça de Deus. É de realçar que André, Luís e Vicente, apesar de trabalharem o bem, ainda não estão preparados para esta avalanche que estava a acontecer no plano espiritual. E vamos voltar ao texto. Inúmeros nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quando se oferece a impossibilidade de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que os seus pensamentos atoroados não pesem em demasia nas fontes vivas das regiões sacrificadas. Nesse interim, Anicete interveio, esclarecendo. Embalo voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação irá influenciar todas, como o gemido do homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito e o isolamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, com bilhões de outras famílias planetárias no mundo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Para esses mesmo mortos pesarão a economia espiritual da Terra. Quando houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso peso em suor e em lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É a lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. E vou parar aqui o texto porque só para comentar aqui uma coisa que o bem e o mal eles empolgam o ser humano consoante a sua afinidade, como já falei. O plano espiritual trabalhará rapidamente, levando espíritos para as colónias americanas, pois o clima espiritual das zonas das guerras estava muitíssimo pesado, evitando assim que os espíritos que desencarnavam influenciassem ainda mais os encarnados. E vou aqui tirar um apontamento que tirei do livro dos Espíritos, na influência oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Isto está na pergunta 459, onde Allan Kardec questiona: os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Vejam bem a resposta do Espírito Superior. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Bem, aqui vou fazer um pequeno comentário, mas isto nós, que estuda o Espiritismo, entende perfeitamente isto, porque isto está nas bases do Espiritismo, descrito por Allan Kardec, e como mencionei, isto é uma pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, é para a pergunta 459. Mas eu queria dizer que os Espíritos têm grande influência na vida dos encarnados, como o Espírito da Verdade aqui diz da resposta. Eles o influenciam
mais do que se pensa. Ou seja, estamos constantemente sob a influência de espíritos desencarnados. E se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados em todos os lados que nos movimentamos. Isto é importante, porque quando criança há a influência dos pais, dos parentes, quando crescidos, a influência dos seus companheiros, dos seus colegas de trabalho, dos seus chefes, dos seus mestres. Quando trabalhadores, a influência dos superiores. E, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência, principalmente do Cristo, e nisto devemos ter grande honra. Convém anotar que nós vivemos sob a influência que pedimos pela oração, dos sentimentos. E Deus, sendo de toda bondade e todo amor, nos concede o que procuramos, pois somente desta maneira nos educamos. As influências ocultas são mais intensas do que aquilo que nós possamos imaginar. Sem dúvida. Agora perdi os meus apontamentos. Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Tinha aqui o comentário, mas perdi o meu comentário. Ok. Nós não estamos nada separados do mundo. Tudo se encontra de uma forma interligada. Desde o átomo até os mundos circulam. No infinito, ainda mais, temos Deus palpitando dentro de tudo. Com a sua presença espiritual. Com a sua mensagem viva de amor. Se queremos sentir essa presença espiritual dentro do nosso coração, passemos a amar também como Jesus nos ensinou. Que veremos raiar no mundo interno a alegria do pura, provinda da fraternidade que nos atinge através dos raios de luz dos corações, do coração, de Deus. E vamos então voltar ao nosso texto. Alfredo é que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou. É justo. Aniceto voltou a considerar, após silêncio mais longo. Estive pessoalmente, na semana passada, em Alvorada Nova, fica nas zonas mais altas. E vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior nos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações de guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos nossos ombros toda a produção de mal que levamos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Aqui vou parar para fazer um pequeno comentário que acho que é importante. Esta cidade Alvorada Nova, segundo li, é a cidade espiritual mais antiga do Brasil. Aniceto relata-nos que viu planos de ajuda nos planetas vizinhos, mais avançados do que a Terra, oferecendo-se para nos auxiliar, quer vibracionalmente, quer no que precisamos. No capítulo 3 da obra O Caminho da Luz, encontra-se uma observação interessante sobre esta parte. É que diz, nos mapas zodiacais que os astrónomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra, ou Capela. Há muitos milénios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingirá a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece
connosco relativamente às transições esperadas do século XX neste crepúsculo da civilização. Foi assim que Jesus recebeu a luz do reino de amor e de justiça, aquela turba de seres superiores e inferiores. Isto foi escrito por Francisco Cândido Xavier em 2019. Este trecho acima transcrito de Emmanuel vem ao encontro que o codificador nos esclareceu acerca da pluralidade dos mundos habitados em o Evangelho, segundo o Espiritismo. No capítulo 3, dominado a casa do Pai, na casa do Pai há muitas moradas. E nisso temos o seguinte escrito: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas do mundo que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Segue ainda que do ensino dado pelos espíritos resulta que muito diferentes. Perdão, é a minha cadelinha. Muito diferentes umas das outras são condições do mundo quanto ao grau de adiantamento e inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, aos que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso planeta, e outros são ainda menos superiores a todos os respeitos. Isto está escrito por Kardec. E achei que era importante falar disto e vamos então voltar ao texto. Sorrimos todos com essa comparação. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampa no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos de Sinédrio, a crença com os Jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anases e os Caifazes. Olha, que eu achei muito importante esta parte do texto e vou fazer aqui um pequeno apontamento. Este texto leva-nos a meditar sobre a humanidade e sobre o Evangelho de Jesus. Kardec, voltando ao Livro dos Espíritos, Kardec na questão 625 faz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é muito simples: vede Jesus. Melhor resposta não poderíamos ter, mais simples, mais direta, e que para o nosso entendimento. Então vamos ver. Sendo Jesus o guia, sendo Jesus o modelo, a ser seguido por nós, em realidade, o que estamos esperando. O que é que nós estamos esperando para agir desta forma? Tudo o que nós liberamos fazer de diferente dessa valiosa observação, por certo, nos colocará em contramão da lógica e da razão, e por consequência nos trará o reflexo da desobediência e da indisciplina em forma de reveses, dores e decepções. É claro e é óbvio, a escolha sempre será nossa. É por isso que temos o livre-arbítrio. Sempre que o livre-arbítrio, sendo o livre-arbítrio uma lei divina, onde cada um vive conformidade com o que pensa, mas o bom senso nos recomenda
observar a maneira como decidimos o nosso caminho aqui na Terra, pois que ninguém, em sã consciência e perfeita lucidez de raciocínio, deseja sofrer. Pelo menos é o meu entendimento. Contrariar as funções sábias e profundas lições de Jesus é incontestavelmente uma forma de semear espinhos que nos proporcionarão colheitas fartas de rastões e ferimentos. Sugere o mestre, objetivando a construção de uma saudável vida social, que aprendamos a compreender as pessoas como elas são, despidos de egoísmo, preconceitos ou exclusividades, pois que da nossa parte também temos necessidades de que nos entendam como somos. Orientar que diante dos conflitos, das rusgas, das pugnas, façamos uso do perdão e da tolerância, pois que ninguém no estágio em que vivemos consegue se relacionar com os outros sem causar algum tipo de mágoa, ressentimento, uma coisa qualquer que vai. Então, temos que pedir para que entendamos, que possamos estender as mãos àqueles que seguem vivendo a situação de penúria, auxiliando nos padecimentos e torturas, pois nenhum de nós sabe como será o nosso dia amanhã. Informa que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim ensinando que são os mais fortes, que os mais fortes precisam amparar os mais fracos. Os mais poderosos recorrem a menos influência e os mais ricos são ignorados, aqueles que vivem da pobreza. Propõe que a mão esquerda não saiba o que a direita diz, o que a direita faz, ministrando as lições de humildade e de simplicidade e, ao mesmo tempo, condenando o orgulho que nos faz pensar sermos melhores que os outros. Ou seguimos Jesus, o modelo e guia da humanidade, ou nos preparemos para longas temporadas de sabores e infortúnios. A escolha, como todos sabemos, pelo nosso livre-arbítrio, a escolha recai em cada um de nós daquilo que queremos fazer na nossa vida, nos nossos caminhos aqui na Terra. E vamos então voltar ao texto. Que era agradável estar a ouvir um barulho de fundo de carros com música, enfim. Nova vizinhança, novos hábitos. É a vida. Neste passo não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa nos corações dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginemos que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui, mais uma vez, aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros ao céu de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assombrosas. No seio da noite, porém, destacava-se à nossa visão espiritual um farol intenso de luz. Seus raios faiscavam no firmamento, quando as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida ao ponto luminoso. Com surpresa verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recheio devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro de culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam
à meia-noite, na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam os teatros lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heroicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos destruiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreendermos as bênçãos divinas. Que importante esta palavra. Esta parte final. Então vamos aqui perceber, parando o texto. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação ao seu semelhante, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Nós já lemos isso. E já estudamos essa parte. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além de interesses públicos, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Está escrito em Tobias, página 3, capítulo 3, página 23. Ou seja, esta última parte, eu destaco a semelhança entre cristãos na igreja e os cristãos antigos, que na época dos romanos reuniam nas catacumbas a rezarem. Mas será que ainda temos pensamentos e palavras de ódio e vingança? Optamos pelo bem, pela luz? Quando estudamos no livro Nosso Lar, surge a referência à influência da mente dos encarnados nas situações de guerra. Neste capítulo, as consequências espirituais da Segunda Grande Guerra Mundial. A quantidade de desencarnados na Europa e a decisão dos mentores maiores, superiores, de transferir imediatamente metade dos encarnados para os postos de tratamento das colónias, já que a permanência desses na zona de atrito e muito próxima dos encarnados aumentaria como que o padrão negativo dessas emissões. Essa vibração negativa magnética carregada poderia gerar um furacão, digamos assim, de doenças novas que aceleravam a humanidade. Atualmente é criada pela mente deturpada dos espíritos encarnados e desencarnados. O quanto nós criamos nas nossas doenças, pergunto. Será que nas situações de crise que passamos atualmente, nós estamos fazendo parte do reduzido número de homens e mulheres, continuando cultivando a espiritualidade superior? Ou por contrário, ou estamos somando com grupos a favor ou contra a pena de morte, o aborto, as soluções violentas de sangue, de morte? Outro ponto interessante é que as colónias de outros planetas, no sentido de preservarem o seu próprio espaço, fecharam as entradas vibratórias com a Terra, a fim de não contaminar por nossa guerra e nos forçar a que nós mesmos tenhamos que limpar a sujeira que produzimos pelos nossos atos, pensamentos e nossas palavras. Não há mesmo para os espíritos em missão de Cristo divisões de religiões. Apenas a qualidade do serviço que prestam. Onde existem pessoas de bom coração e elevação sincera a Deus, em favor do bem coletivo, ali será sempre um magnífico lugar de encontro para os espíritos em trabalho de Cristo. Saibamos também nós, espiritualistas ou espíritas, quando os nossos serviços terrestres, dos nossos serviços terrestres, daquilo que estamos fazendo exatamente agora na Terra, do nosso trabalho que esta encarnação tem. Meditemos. Se tivermos dúvidas, peçamos ajuda. Mas
importante tentar compreender a nossa missão aqui na Terra. Esses missionários lutam para ajudar os companheiros que estão, ou seja, que desencarnaram segundo uma guerra. E qual é a nossa missão aqui na Terra? Já pensaram nisso? E assim chegamos ao fim deste capítulo 18. Voltarei dentro em breve para o estudo do capítulo 19. Mas antes, quero agradecer a Jesus, ao mentor deste trabalho, aos guias espirituais, aos nossos guias espirituais, pela paz, pelo amor, pelo discernimento que tivemos neste momento que fizemos o estudo do Livro dos Mensageiros, no capítulo 18, uma obra de André Luiz. E que a paz e o amor permaneça connosco, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por estarem comigo no estudo deste livro, Os Mensageiros. Muita paz, muito amor. Bem-aja para todos.